Fala galera, a aula de hoje é sobre as taxas de juros, os diferentes tipos. Tanto que o edital pede, como algumas taxas que podem surgir, com uma pegadinha, alguma coisinha dentro da questão, que é bom a gente estar lidando também. Os três tipos de taxas, nominal, real e equivalente, que o edital pede. Seguindo nossa fórmula, para você lembrar de não decorar as fórmulas. E essa aula é especial porque tem um macete exclusivo que você não vai ver em outro lugar nenhum. Vamos nessa? O primeiro duelo é entre as taxas nominais e efetivas. A taxa nominal é aquela que é capitalizada em um período diferente do divulgado. Por questões comerciais, por questões de promoção mesmo dos produtos, a instituição financeira divulga uma taxa, só que não corresponde à taxa que você vai receber de fato. Dois exemplos aí são a taxa da poupança até 2012, que prometia um retorno de 6% ao ano, só que com capitalização mensal, ou seja, cada mês a taxa era computada. E aí, através da fórmula da taxa efetiva, se chegava a uma taxa real de 6,17% ao ano para o consumidor, o que nesse caso é bom. Agora, por exemplo, a taxa de empréstimo overnight, ela é uma taxa mensal, só que ela é capitalizada diariamente. Então essa taxa mensal ela é convertida para o dia e é o custo dos juros computados cada dia para quem toma esse empréstimo. E na prática, o termo nominal também é usado para a taxa, como sinônimo de taxa bruta, que a gente vai lidar daqui a pouquinho, e também da taxa aparente, que é aquela taxa que não considera a inflação do período em que o investimento ocorreu. Só que para efeito de concurso, a taxa nominal vai ser o oposto da taxa efetiva. E aqui é traduzindo matematicamente a relação da taxa efetiva e da taxa nominal. A taxa efetiva eu estou chamando do IE e a taxa nominal é o INzão. O N pequeno é a taxa, é o período fake, o período que ela está sendo capitalizada real comparado com o período fake. No exemplo aqui da poupança, tem uma taxa anual, só que a capitalização dela é mensal, ou seja, são 12 meses dentro do ano. Então a conversão vem dividindo 6 por 12, que eu vou achar a taxa efetiva mensal, e posteriormente convertendo para o ano, elevando por 12 a taxa efetiva calculada. Beleza? Não precisa decorar, porque o macete que eu vou estar ensinando nessa aula vai ser muito mais prático, eu acho muito mais fácil do que capitalizar a partir dessa fórmula. Mas fica essa fórmula para você saber e para você também entender o assunto como os livros pedem. O outro conflito de taxas é da taxa real e da taxa aparente. E a diferença entre essas duas é o efeito da inflação. A inflação é o aumento generalizado e contínuo nos preços. Por exemplo, há um efeito temporal de certos produtos. Produtos que são mais consumidos no verão, mais consumidos no inverno. E esses produtos vão variar por conta dessa sazonalidade. Um produto que é mais forte no verão, sei lá, picolé, produtos relacionados à praia, eles tendem a subir seu preço no período de verão e no resto do ano ficar mais barato. Então, essa sazonalidade não reflete muito a inflação. A inflação é um aumento contínuo, ou seja, período a período
os preços na média, por isso que generalizado, vão subindo, e isso vai gerando um custo para o dinheiro. O dinheiro passa a valer menos do que valia por conta desse aumento, que tem várias causas e também gera várias consequências. Aí a gente pula para a aula de economia futuramente para destrinchar. E aqui a inflação na prática, e para trazer um pouco de tristeza para todos nós, vários produtos com preço de 1900 e bolinha. O que mais me deu tristeza foi aqui o pãozinho francês a 5 centavos, eu acredito que é a unidade. O leite moça a 1,14, o biscoitinho Bona 69 e aqui por diante. Cada preço desse é um choro, né? Lembrando quando você lembra do preço atual para comprar esses produtos. Então isso é efeito da inflação, entre outros fatores também. E aqui para quem está estudando para o Banco do Brasil, essa foi a promoção de um curso para concurso em 91, convidando você para se tornar um Marajá. Isso aqui é irônico porque Marajá depois teve um probleminha aí na política. Depois você estude sobre o impeachment de Collor. Mas enfim, o salário bruto na época de Cruzeiro. Hoje você toparia ganhar isso aí em Cruzeiro? Cruzeiro nem existe mais, né? Tudo isso é feito na inflação. E aqui é interessante porque já tem o efeito também da taxa bruta. O salário menos descontos é o líquido para você ser feliz. Que todos nós, quando recebemos o salário, né, em folha, temos os descontos, que é justamente a diferença do salário bruto e do salário líquido. E o dólar também é uma forma de... é um custo do dinheiro relacionado a outras moedas. E aí a escadinha do dólar, né? Um dólar, alguns anos atrás, era equivalente a R$ 2. E hoje está aí, tem hora que sobe, tem hora que abaixa, mas beirando R$ 5. Tomara que essa escadinha não suba mais, né? E a relação da taxa aparente com a taxa real é de que a primeira é a soma da taxa real à inflação. Expressando isso matematicamente, lembrando que aqui a gente está falando de fatores, né? Então a soma, o equivalente à soma em fatores, é a multiplicação dos fatores. Fazendo alguns truquezinhos matemáticos, a gente chega no valor da taxa aparente, que é a multiplicação da taxa real em fator com a taxa da inflação em fator também, descontado de 1 para achar o valor em porcentagem. Não decore, porque daqui a pouco com a dica você vai tirar isso aqui de letra. A última relação que os editais pedem é a relação da taxa equivalente e a taxa proporcional. E aqui já vai requerer um pouquinho mais de atenção, porque as duas são diferentes, apesar de lidarem com informações parecidas. As duas são taxas que andam com o tempo, capitalizando ou descapitalizando uma taxa referência, de acordo a determinado regime de capitalização, que foi a aula anterior que a gente viu. Quando a questão pedir uma relação de taxa equivalente, ela está falando de juros compostos, e quando ela pedir uma relação de taxa proporcional, ela está falando de juros simples. E aí, qual é o efeito disso para as variações ao longo do tempo? A taxa proporcional, se ela estiver capitalizando uma taxa de referência, vai ser a taxa efetiva apresentada na questão multiplicada pelo período a ser capitalizado. E se estiver descapitalizando a taxa efetiva, vai ser essa dividida pelo período a ser descapitalizado. A taxa equivalente capitalizada é a taxa efetiva em fator elevada ao período a ser capitalizado. E descapitalizando a relação é a taxa efetiva em fator elevada à razão de 1 sobre n, ou raiz de n. Então aqui já são relações que você tem que solidificar.
sempre que falar de taxa equivalente, o raciocínio vai ser baseado em juros simples, perdão, vai ser baseado em juros compostos, até eu já me confundi, né? Então foco aí. E a taxa proporcional vai ser baseada em juros simples. Beleza? Vamos ver isso na prática daqui a pouco. Aqui é um tipo especial de taxa que às vezes as questões apresentam, apesar de não conter no edital, mas a gente vê também no dia a dia, que são as taxas aqui ditas como fracionárias. Geralmente questões de taxa nominais ou equivalentes e proporcionais. Elas são taxas que são capitalizadas em períodos não usuais. Ela não está capitalizada mensalmente, nem diariamente, nem anualmente, que são os períodos padrões dentro de matemática financeira. E o exemplo que eu trouxe é uma taxa de 6% acumulada em 48 dias. E aí, como é que eu vou achar as taxas equivalentes e proporcionais a essa taxa de 6% em 48 dias? A relação da taxa proporcional vai ser a taxa efetiva, que no caso eu já tenho aqui multiplicada por M, que é o período de conversão, ou seja, no caso da diária vai ser o 1 a cada dia, e N, que é a taxa do período fracionário, ou a divisão da taxa efetiva pelo inverso, por N sobre M. Por que o inverso? Porque às vezes fica mais fácil operacionalizar essa conta pensando no inverso, ao invés dessa relação aqui. Mas as duas são matematicamente iguais. Por que fica mais fácil? Indo aqui para a taxa diária. A taxa diária proporcional à taxa de 6% em 48 dias é 6%, usando essa fórmula da multiplicação, multiplicado por 1 dividido por 48. Fazer isso na mão dá um pouquinho de trabalho. Então você dividindo diretamente 6% de 48, fica mais fácil de desenvolver. Aqui você poderia dividir as duas relações por 6, e aí vai chegar no valor da taxa proporcional. Mensalmente também eu achei mais fácil usar essa variação, que é a relação de 48 sobre 30. Aqui poderia também colocar 6, dividir os dois termos por 6, para facilitar a conta. O que seria mais fácil, pelo menos para mim, do que multiplicar 6 por 30 dividido por 48, que é essa primeira relação. Já aqui, fica mais fácil usar a relação da multiplicação, que seria 360 dividido por 48. E aqui tem as taxas proporcionais. As taxas fracionárias lidadas pela taxa equivalente, ou seja, a taxa do regime composto, vai usar essa relação aqui, da taxa em fator elevada a M sobre N. No caso da taxa diária, o M vai ser 1, na taxa mensal o M vai ser 30 e a taxa anual o M vai ser 360. Aqui porque a taxa fracionária é de 48 dias. Se fosse uma taxa de 2 meses, por exemplo, 6% em 2 meses, o M poderia ser em base mensal. Poderia ser o 2 dividido por 1. E no caso da anual, o 2 dividido por 12. Porque a taxa fracionária é que vai dizer a base de comparação entre as duas taxas. E aqui a fórmula para lidar com a taxa fracionária, achar a sua taxa equivalente. Beleza, galera? E aqui a taxa bruta em comparação com a taxa líquida. Aqui já é um pouco um conhecimento de conhecimento bancário, a disciplina de conhecimento bancário, porque a gente está lidando diretamente com produtos financeiros. A taxa líquida vai ser o ganho ou custo de uma operação, descontado todos os custos que envolvem ela.
não só a taxa de juros da operação. Se eu estou investindo, a taxa líquida vai ser o valor investido bruto, digamos que no fundo de investimento, por exemplo, menos a taxa de administração desse fundo. Se houver taxa de custódia por parte da corretora e outras taxas que podem incidir sobre o valor investido, digamos que essas taxas sejam de 10% e eu investi R$ 1.000. Então essa taxa me custou R$ 100 e o valor que de fato foi investido foi R$ 900. E além dessas taxas que incorrem diretamente sobre o valor investido, tem impostos e ainda sobre fundos de investimento, taxas de performance e outras taxas que podem surgir, que vão incidir diretamente sobre os rendimentos. Então ainda nesses R$ 900 de exemplo, digamos que o fundo rendeu 10% e vai incidir uma taxa de performance de 20% em cima dos meus rendimentos. Então o fundo rendeu 10%, a taxa de performance vai ser 20% dos 10%, ou seja, vai ser 2% do rendimento do período. E o imposto também. Alguns impostos são periódicos e outros são no momento de resgate do fundo. Mas o que eu quero que vocês entendam agora é que a taxa líquida ela vai ser a taxa bruta descontada de despesas que incidem sobre o valor investido e outras que incidem só sobre os rendimentos. E aqui, quando for estudar conhecimentos bancários, a gente pode aprofundar nos tipos de produtos, mas tem uma questãozinha que vai abordar isso aí. Vai ficar mais fácil da gente visualizar na prática também essa relação. E aqui a dica exclusiva, dica suprema, que pode facilitar as operações de taxa real e taxa equivalente, que eu chamo de pulo do gato. Eu não vou explicar a dedução por conta do tempo do vídeo, mas se eu tenho uma taxa 1 e uma taxa 2 e eu quero achar o resultado delas operando fatores, ou seja, aqui está sendo um regime de capitalização composto, eu posso transformar os fatores individualmente e multiplicar eles, como a gente viu nas fórmulas da explicação dos tipos de taxa, mas eu posso usar essa relação aqui também. Se não fosse o regime de capitalização composto, fosse o regime simples, a soma simples dessas duas taxas já daria o resultado da soma delas. Só que esse termo aqui é o termo do regime de capitalização composto, ou seja, a multiplicação entre as taxas, só que em porcentagem. Vai ser o acréscimo à soma das taxas, caso elas fossem do regime de capitalização simples. A explicação pode ter confundido mais do que ajudado a vocês entenderem. Mas quando a gente vem nas questões também, vocês vão ver que isso aqui facilita muito a resolução dos problemas. Beleza?